Bem-vindos ao curso de Introdução à Matemática. Meu nome é Leandro Sfayer, sou professor do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal Fluminense, onde eu atuo como pesquisador no Laboratório de Termociências. Bom, nesta aula a gente vai começar a entrar na seção 4 desse notebook de Introdução à Matemática, tá? E essa aula a gente vai ver a parte 1, tá, dessa seção de listas. Então, na primeira subseção dessa aula, a gente vai começar a ver como que a gente faz para construir listas unidimensionais. Então, a primeira função que a gente vai ver é provavelmente a mais utilizada, tá? E a mais versátil para a gente construir listas, tá? É a função table, tá? E a forma que ela trabalha, você especifica um primeiro argumento, tá? Que é a forma, né, que vai ser utilizada para gerar os elementos dessa lista. E um segundo argumento que indica como é que essa forma vai ser variada, tá? Ou repetida, né? Para gerar essa lista. Então, o que eu estou dizendo aqui, eu quero gerar uma lista com elementos que tenham a cara de n elevado ao quadrado, tá? Com n, tá? Variando até 6. Esse até 6, tá? É até 6 porque se eu informasse dois argumentos aqui, o primeiro argumento é o parâmetro de iteração, é o parâmetro que eu vou variar, tá? E o segundo argumento é o valor máximo até onde ele vai, saindo de 1 e andando de 1 em 1. Então você vê que eu gerei uma lista dos quadrados de n, né, de 1 a 6. São 1, 4, 9, 16, 25 e 36. Tá? Se eu quiser agora especificar mais parâmetros para variar esse parâmetro n, eu posso especificar esse segundo argumento com 3 elementos nessa lista, tá? E aí é onde esse elemento aqui, o segundo elemento dessa lista, significa agora o valor inicial que o parâmetro n sai. Então assim eu gero a mesma lista de n ao quadrado, mas saindo de 0 até 6, então continua sendo de 1 em 1. Se eu quiser agora especificar qual é o passo que isso vai ter para não ser mais de 1 em 1, eu especifico esse segundo argumento do table como uma lista, na verdade, com 4 parâmetros. O primeiro é o nome do parâmetro que eu vou variar, ponto de partida, ponto final, e aqui agora eu tenho o passo que eu vou andar. Então, com isso eu gero uma lista dos quadrados de n, de 0 a 6, de meio em meio. Então você tem essa lista dos quadrados todos, tá? Você ainda tem uma forma mais simples de usar a função table, simplesmente especificando o segundo argumento como uma lista de um único parâmetro. No caso, esse parâmetro tem que ser um número, tá? Nesse caso, a única coisa que eu estou dizendo é que eu vou gerar uma lista com 8 argumentos, né? Avaliando esse n ao quadrado 8 vezes. Como na verdade não tem nada, esse n não está variando, ele simplesmente repete uma lista, né, com n, a variável simbólica elevada ao quadrado, 8 vezes. Tá? A função range agora ela trabalha similar a table, tá? Mas agora eu não tenho que especificar uma forma, né, para o parâmetro que eu vou variar, que nem eu fazia aqui em cima com n2. Então, basicamente, o que eu vou gerar é a variação do parâmetro. Então, tanto que eu nem preciso especificar uma variável para esse parâmetro, tá? Porque é desnecessário. Então, range 5 varia um parâmetro de 1 a 5, de 1 em 1. Tá? Então, esse equivalente a fazer esse table i com i de 5. Então, basicamente, é como se eu estivesse fazendo table sempre com i aqui. Como esse i vai ser sempre o mesmo i daqui, eu não preciso de especificar o i. Então, é mais fácil trabalhar com range. Então, é mais curto se você quiser gerar listas dessa forma, você usar o range do que o table. Mesmo resultado equivalente. Se eu especificar o range agora 2,6 com 2 variáveis, né, com 2 argumentos, isso equivale a utilizar o table também com 3 argumentos, tá? Dando ponto inicial 2 e ponto final 6. De novo, indo de 1 em 1. Então, a mesma coisa que o table assim. E se eu agora utilizar o range, né, com 3 argumentos, eu estou especificando ponto de partida, ponto final e o incremento, o passo, né? Então aqui eu estou variando, gerando uma lista de 4 a 10 de 2 em 2. Tá? Então, novamente, o mesmo podia ser gerado com table se eu fizesse um table i com i variando de 4 a 10 de 2 em 2. Mesma coisa. Tá? Só que para esse tipo de lista que você vai gerar, é mais simples, né, você trabalhar com range. Né? A função array, na verdade, trabalha similar a table, mas agora o resultado dela é a aplicação de uma função dada, tá, ao índice que está variando, né, o parâmetro de variação. Então, array da função seno 4 gera uma lista de 4 argumentos, então de 4, tá, de 1 a 4, tá, de 1 em 1, calculando sempre o seno
desse parâmetro que variou. Né? A função table, né, pode gerar a mesma lista se você fizer o seno, né, de I igual a 4. Né? Então, você vê aqui. Então, se você quiser gerar esse tipo de lista, o array é mais simples que o table. Tá? Mas, novamente, você vai sempre concluir que dá para gerar a mesma lista com o table. Da mesma forma que a gente viu com o range, você consegue gerar a mesma lista que você gera com o array com o table também. Tá? Só que então o table é mais versátil, mas para certas aplicações a sintaxe fica maior. Mas se você tiver que aprender uma única função para gerar listas, com certeza ela vai ser o table. As funções que a gente viu anteriormente, né, em aulas anteriores, para gerar números aleatórios, por exemplo, random integer e random real, e as outras similares, você podia usar ela para gerar um único número, mas você pode também utilizá-las já para gerar. Se você especificar um segundo argumento para elas, que anteriormente a gente tinha visto essas funções com um único argumento. Né? Então, se você especifica o segundo argumento, você gera uma lista. Então, e aí, como o número é aleatório, na verdade, esses valores nessa lista podem variar. Então, random integer 10,5, o primeiro parâmetro tem a mesma função que a gente viu anteriormente, utilizando um único parâmetro. Então, especifica que nesse caso, que eu quero um número aleatório inteiro, né, de 0 a 10. Né, então, e o segundo parâmetro diz quem que vai ser essa lista. Então, uma lista com o número 5 quer dizer que eu tenho uma lista com 5 elementos. Então, eu tenho 5 elementos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, onde cada um deles, na verdade, é um número aleatório entre 0 e 10. Tanto que se eu gerar isso de novo, mudam esses números, e assim por diante. Então, e aí, se eu quiser mudar a sintaxe do primeiro argumento, é igual a mesma sintaxe que a gente viu para utilizar random integer com um único argumento. Então, assim, eu gero uma lista com 5 elementos, que é o segundo. E olhando para o primeiro argumento, então, são 5 elementos inteiros, na verdade, entre 10 e 20. De maneira similar, a função random real, assim, vai tirar uma lista com 5 elementos, tá? Onde os elementos, na verdade, são números aleatórios entre 0 e 10, mas números aleatórios reais. Então, se eu pudesse de novo, naturalmente mudam os valores. A função random real agora, se eu especificá-la mudando a especificação do primeiro argumento, eu consigo variar qual é a faixa do número aleatório gerado. Então, com isso eu gero um número aleatório entre 10 e 20, tá? Mas eu gero ele 5 vezes, uma lista com 5 elementos por causa do segundo argumento. Se eu rodar isso de novo, naturalmente mudam esses valores. Tá? Esses resultados aqui a gente pode gerar os mesmos resultados utilizando a função random integer, random real ou qualquer outra função de geração de número aleatório usando o table. Basta você, no lugar do primeiro argumento do table, você botar o random integer naquela sintaxe de um único argumento para gerar um único número e especificar que o table vai variar esse argumento 5 vezes. Aí, como isso aqui é um número aleatório, cada vez que ele varia, ele vai gerar um número aleatório diferente, no caso aqui entre 10 e 20. Tá? Naturalmente, isso aqui é equivalente, eu fazer isso aqui, a sintaxe de cima. Mas, naturalmente, não vão dar os mesmos números, porque isso é gerado aleatoriamente. Tá? E de maneira similar para o random real. Tá? Então, essa sintaxe aqui do random real, né, com um único argumento, e o table, né, sendo especificado para chamar esse argumento 5 vezes, né, gera, na verdade, 5 números reais entre 10 e 20, tá? Aleatórios. Então, que é equivalente ao rodar esse exemplo aqui de cima, tá? Mas não vai dar o mesmo número de novo, porque eles são gerados aleatoriamente. Tá? Outra forma de a gente utilizar o table é você especificar no argumento, no segundo argumento, que aqui tem a variação, quais são os valores exatos que você quer que o seu parâmetro tenha. Então, para fazer isso, eu não especifico, na verdade, ponto de partida, ponto final, nem passa. O que eu faço eu especifico a variável que eu vou iterar, né, a variável de... E aí, um segundo argumento, que é uma lista contendo todos os valores que essa variável vai ter que ter. Então, assim, eu gero uma lista, né, da raiz quadrada de n, com n variando de 1 a 13, mas seguindo exatamente esses valores. 1, 3, 5, 7, 11, 13. Tá? E olha que não teria que estar em ordem isso. Eu posso botar muito bem, botar o 13 aqui no meio, sem problema nenhum. Botar o 11 aqui também. Tá? E você vê que isso funciona da mesma forma. Ele vai varrer essa lista, independente da ordem dos argumentos, e vai variar o n, passando por cada valor nessa lista. Então, essa é outra forma de você usar o table.
Então, dando continuidade à nossa aula, a gente vai passar para a seção 4.2, a subseção 4.2, que é a subseção que a gente vai ver a construção de listas multidimensionais. Então, similar à seção anterior, a gente viu listas unidimensionais, a gente vai usar as mesmas funções lá, mas agora de outra forma para gerar listas com mais dimensões, tá? A primeira função que a gente vai ver naturalmente é a função table, tá? E o que a gente vai perceber nesse exemplo comparado com o anterior é que agora o table está sendo utilizado com 3 argumentos. Tá? A cara, na verdade, é que a gente vai variar. O primeiro parâmetro que vai variar é agora um segundo argumento, que é um segundo parâmetro de iteração para a gente variar. Mas a sintaxe dentro de cada um desses parâmetros é a mesma que a anterior. Então, aqui no caso, eu vou gerar uma lista, né, cujos valores vão vir de i mais j, tá? Mas o i, 3 significa que eu vou variar o i de 1 a 3 de 1 em 1, e o j,3 que eu vou variar o j de 1 a 3 de 1 em 1. E aí, como tem 2 parâmetros, gera uma lista bidimensional, né? Então, é uma lista, na verdade, de listas, tá? É uma lista, e cada elemento é uma lista, tá? E isso representa, como a gente viu anteriormente, tá, uma matriz. Então, se eu escrevesse essa lista, visualizasse ela numa forma matricial, usando a função matrix form, você vê isso de uma matriz. Tá? A função array você também pode utilizar similar dessa forma, mas agora a função array, como ela aplica uma função, tá? Essa especifica, no caso eu botei a função f aqui, e aí eu simplesmente digo qual que é as dimensões máximas de cada as dimensões máximas de cada, na verdade, elemento desse que eu variar. Né? Então, no caso aqui, isso gera uma matriz 3x4. Então, eu vario o primeiro elemento, né, de 1 a 4, e o segundo, de 1 a 3, desculpa, e o segundo de 1 a 4. Então, fica mais fácil a gente visualizar isso na forma matricial, tá? Então, isso gera uma matriz, na verdade, né, que tem 3 linhas e 4 colunas. Então, você vê que você tem o primeiro parâmetro aqui é o parâmetro que está gerando as linhas, tá? Então, 1, 2, 3, e o segundo parâmetro que gera nas colunas, 1, 2, 3, 4. E aí, o resultado dessa matriz é essa função f aplicada às combinações, na verdade, i e j, dessa forma assim, tá? Onde i você gera as linhas e j as colunas, tá? E aí, no caso, essa função f não tem definição nenhuma, então ele só retorna um f, tá? Então é só um f. E aí fica até fácil de visualizar onde é que estão os valores de i e j aqui, né? De linhas e colunas para a função f. Mas se fosse uma função que você de 2 argumentos que tivesse valor, você conseguiria, naturalmente isso aí viraria números, tá? Se eu utilizar agora a função dimensions, ela me dá as dimensões da matriz, tá? Então a dimensions nessa matriz que a gente criou com array, a gente armazenando essa variável ARR, 3x4, naturalmente você tem uma matriz 3x4, e se você pensar na forma de lista, esse primeiro elemento, se você olhar para a lista que é a forma de lista matemática, é uma lista de 3, né? Esse primeiro número representa uma lista de 3 elementos. O primeiro elemento é uma lista, o segundo é outra lista, e o terceiro é outra lista. E cada uma dessas listas tem 4, sublistas, né? Tem 4 elementos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então, isso que o dimensions significa. Se eu pegar o dimensions da matriz tab, que é essa anterior, tá? Que é uma matriz que tem a mesma dimensão, o mesmo número, né, para cada dimensão, tá? Então é uma matriz 3x3, tá? Então naturalmente isso é 3,3, tá? E aí vale perceber que a função length que a gente viu anteriormente, para te dar um tamanho, na verdade, de uma lista, se você aplicar numa lista multidimensional, ela vai te dar o tamanho, na verdade, da lista mais externa. Então, no caso aqui, que corresponderia ao primeiro elemento do dimensions. Então, length do ARR vai te dar 3, e o length do tab vai te dar 3 também. Outras funções para a gente gerar listas multidimensionais, né? Já pensando uma cara de matrizes mesmo, é a função diagonal matrix, que gera uma matriz diagonal, onde você fornece o vetor da diagonal principal. Então, no caso aqui, eu forneci um vetor ABC, ele vai gerar uma matriz diagonal 3x3 com ABC na diagonal. ABC. Se eu quiser observar isso com matrix form, é só botar um. Eu tenho isso aqui. E a função identity matrix gera uma matriz de identidade, no caso 6x6. Né? Então, naturalmente, as duas matrizes são quadrados, tá? Então, se eu quiser observar isso na forma matricial.
E aí, de maneira similar ao que a gente viu anteriormente, as funções random integer e random real e as outras funções para geração de números aleatórios podem ser utilizadas para gerar, tá, matrizes que não tem que ser ou listas, tá, além de unidimensionais. Basta no parâmetro aqui você especificar essa variação. Então, no caso aqui, o random integer, na verdade, gera, na verdade, uma lista, né, uma lista de listas, uma lista multidimensional, no caso é uma matriz 4x4, onde os valores delas são valores aleatórios inteiros, né, entre 10 e 20. Então, se você quiser ver isso na forma matricial, e se eu rodar isso de novo, naturalmente, valores diferentes são obtidos. Tá? E de maneira similar, a função random real, se eu rodá-la aqui, ela gera uma lista, tá, de listas, uma lista multidimensional, ou bidimensional no caso, 4x4, que vai, correspondendo a uma matriz, né, de números aleatórios reais entre 10 e 20. E se eu rodar isso de novo, naturalmente os números mudam, porque isso é gerado aleatoriamente. E se eu quiser agora ir adiante e gerar matrizes com mais de 2 dimensões, né, então basta eu ir adicionando, na verdade, adicionando mais elementos, na verdade, ao table. Então, no caso aqui, você tem primeiro no table, você tem a cara que vai, do parâmetro que vai ser gerado, né, a cara do elemento, dos elementos, né. Aqui eu vou variar aí de 1 a 2, J de 1 a 2, tem uma terceira dimensão aqui, tá, que gera isso na forma. 4. E aí, se eu visualizar isso na forma matrix form, você vê que isso aí é uma lista, na verdade. É uma lista de listas de lista, tá? Então, quando você visualiza essa matrix form, ele imprime na forma matricial, mas se você olhar, é como se fosse uma matriz, né? No caso 2x2, onde cada elemento é um vetor. Então, ele gera isso aqui. Se eu quiser, então, e se eu calcular os dimensions disso, você vê que a dimensão é 2, 2 e 2. Eu tenho, na verdade, uma terceira dimensão com 2 elementos. Tá? Então, é 2 por 2 por 2. Se eu quiser agora gerar uma lista com 4 dimensões, tá? Então, eu tenho 1, 2, 3 e um quarto parâmetro aqui. Tudo isso saindo de 1 a 2, né? Então, você gera uma lista de listas de listas. Né? E aí, se você visualizar essa forma matricial, você vê como se fosse uma matriz onde cada elemento fosse outra matriz, né? 2 por 2. Tá? E se você pegar o dimensions disso, não, 2 por 2 por 2 por 2. Então, você tem 4 dimensões, cada uma com 2 elementos. Né? Se eu quiser gerar uma matriz esparsa, quer dizer, uma matriz com muitos zeros, tá? Você não tem que ficar incluindo zeros, né? O que você faz é você pode usar a função sparse array para representar uma matriz esparsa, tá? E essa função você utiliza basicamente chamando a função sparse array, e ela inclui uma lista onde dentro dessa lista você indica, na verdade, as posições, né, onde não há zeros, as posições não nulas. Né? Então isso aqui, na verdade, estou especificando uma matriz esparsa, que na posição 1, 1 eu tenho o número 1, na posição 3, 7 tem o número 3, na posição 6, 3 tem o número 4, na posição 8, 8 tem o número 2. Então, e aí, o tamanho dessa lista ele calcula de acordo com o valor da posição máxima e mínima, tá? Então você vê que isso aqui, na verdade, ele só gera um elemento sparse array para representar isso. Se eu utilizar a função normal agora em cima disso, ele converte isso para uma matriz normal, uma lista normal, e aí a gente pode converter essa lista normal e visualizá-la na forma matrix form. Você vê que isso gera, na verdade, uma matriz 8x8 cheia de zero, e aí, exceto naquelas posições que a gente especificou que não haviam zeros. E por fim, a gente limpa o valor aqui dessas variáveis que a gente atribuiu. Então, continuando a aula, a gente vai para a subseção formas de exibição de listas. Então, para fazer esses exemplos aqui, a gente define uma matriz, quer dizer, uma lista bidimensional, e um vetor, tá? Uma lista unidimensional. E a primeira função que a gente vai ver para exibir listas, né, em formas diferentes é a função que a gente já viu em outras sessões, é a função matrix form, que vai imprimir uma lista, na verdade, na forma de matriz. Né? Então, uma lista bidimensional naturalmente tem essa forma matricial normal, e um vetor, que é uma lista unidimensional, ele acaba gerando ela como se fosse um vetor coluna. Tá? Outras funções que a gente vai ver é a table form e a função column. A função table form meio que imprime listas na forma de uma tabela, no caso, tá?
tabela com linhas e colunas, tá? Então, no caso, é uma matriz, tem a mesma forma do matrix form sem aqueles sinais, os parênteses de matriz. E aí o vetor, na verdade, imprime também na forma, um número embaixo do outro, na forma de uma tabela, tá? Como se fosse uma única coluna. A função column vai sempre imprimir uma lista na forma de coluna, então cada elemento da lista vai ficar um embaixo do outro. Então, numa matriz, que é uma lista bidimensional, o primeiro elemento é uma lista, então fica uma lista, a primeira linha, embaixo da segunda linha, e assim por diante, tá? E o vetor, naturalmente, vai ter a mesma forma do table form, né? A função table form é interessante, porque se você quiser imprimir uma tabela que tenha cabeçalho, tá? Você consegue especificar um segundo argumento, onde o segundo argumento é uma regra, né? Onde você especifica que é um cabeçalho. Então, table headings, a setinha da regra, e aí você basicamente diz o cabeçalho, na verdade, de acordo com as linhas e colunas, tá? Então, se eu pegar a mesma matriz M, agora, table form headings assim, eu estou dizendo que aqui, com o símbolo none, eu estou dizendo que eu não quero ter cabeçalho nenhum, né, para as linhas, mas eu quero ter para as colunas. Então, A, B, C, então tem as colunas A, B, C. Se eu quiser inverter, eu quero ter um cabeçalho X e Y, estou usando strings aqui nos dois exemplos, né, para as linhas, mas nenhum para as colunas, não. E se eu quiser agora especificar cabeçalhos para os dois, table headings, eu boto as duas listas combinadas. Então, com isso eu consigo imprimir, né, uma lista na forma de tabela com cabeçalho para as linhas e colunas. A função traditional form que a gente apresentou antes, é legal ver que se a gente utilizar ela numa matriz, você tem uma opção de visualização um pouco diferente do que você obtém em matrix form para matrizes com mais de, ou listas com mais de 2 dimensões, tá? Então você vê que ao fazer isso aqui na verdade é uma lista de listas, tá? Então é como se fosse uma matriz onde cada elemento é uma lista. Então no matrix form ele gera cada elemento, que é uma lista, imprime como se fosse um vetor coluna, tá? O table form, o traditional form, ele imprime na forma de matriz, mas cada elemento ele imprime, na verdade, com aquela anotação de lista mesmo, com chaves, tá? Então essa é a diferença. Você tem, na verdade, opções diferentes para visualizar, né, matrizes e vetores, tá? Listas em geral, né? E por fim a gente limpa o valor das variáveis definidas nessa seção. E agora a gente chega nessa última subseção desta aula, desta parte 1 de listas, onde a gente vai ver atribuições com listas, tá? Então, da mesma forma que a gente viu, já viu listas, já viu atribuições, a gente vai ver que você pode utilizar a estrutura de listas para fazer atribuições, tá? Em mais de uma variável, na verdade, com um único operador, um único sinal de atribuição, né? Então, ao fazer isso aqui, nessa operação aqui, estou usando uma lista com variáveis simbólicas, né? Operador de atribuição imediata, outra lista com números. Então, ao fazer isso aqui, retorna o output, que é igual a lista, não fez nada, mas ele atribuiu os valores 1, 4 e 8 a x1, x2, x2, x3, respectivamente. Então, se eu fizer uma soma com os três, os valores são substituídos, tá? Então, dá a soma de 1 mais 4 mais 8, que dá 3 naturalmente. E aí, se você naturalmente observar as definições de x1, x2 e x3, você vê que está de acordo com o fez, tá? E aí você pode utilizar isso misturado com o table, por exemplo, você gerar aqui uma lista, né, multidimensional, tá? E atribuir isso, na verdade, às variáveis A, B, C, D. Então pode ter uma estrutura que não tem que ser unidimensional, tá? Então, ao fazer isso, eu peguei a variável A, atribuí o símbolo M11, a B, o M12 e assim por diante. Então, ao fazer uma operação envolvendo A, B, C, D, ele vai substituir esses valores. E aí, naturalmente, se você observar quais são as definições de A, B, C e D, você percebe que você tem justamente M1 no A, M12 no B, M21 no C e M22 no D. Naturalmente, isso fica nessa forma de uma função M, né, de dois argumentos sempre, mas como M não tem definição, tá? Fica só indicado como função M de 1, 2, 1, 2, 1 e 2, 2. Mas é legal que você pode utilizar isso para indicar quais são as posições, na verdade, nessa matriz que você gerou com o table. E aí, naturalmente, se você quiser fazer atribuições com listas, as duas listas que você vai utilizar para atribuição, a de variáveis e a de valores, né, tem que ter a mesma estrutura. Tá? Então, no caso aqui, eu vou fazer um caso errado aqui, eu tenho uma lista de listas, onde cada uma dessas listas tem 3 elementos, e você teria que ter a mesma estrutura aqui, mas ele não tem. A primeira tem, mas a segunda só tem 2 elementos. Ao fazer isso, ele vai te dar
uma mensagem de erro, tá? Dizendo que não tem a mesma forma, a mesma estrutura, tá? E aí você vê que ele reclama da segunda parte, ele não reclamou do y1, y2, y3, tá? E aí, o que você vai ver é que, na verdade, ele fez a atribuição da primeira parte, ele não fez a segunda. Tanto que se eu chamar isso aqui de novo, você vê que ele tem lá 1, 2, 5, foi atribuído a y1, y2, y3. O z1, z2 e 3 que não sofreu atribuição nenhuma, né? Porque a estrutura dele, que é uma estrutura de 3 elementos, não é compatível com essa estrutura que a gente especificou aqui com 2 elementos. Foi justamente a mensagem de erro que a gente recebeu do programa. Então, avançando mais um pouquinho, a gente vai ver que você também pode fazer atribuições atrasadas com essa estrutura de listas, tá? No caso, então, você usa o operador de atribuição atrasada. Você vê que nesse caso, ele gera... Lembrando que a atribuição atrasada ele não gera output, né? Mas aí, como eu estou utilizando listas, ele gera um output vazio, né? Null. Tá? Mas se você olhar qual é a definição que ele associou a x1, x2, x3... Você vê que é aquela definição de atribuição atrasada, ele não avaliou essa soma, ele simplesmente salvou na variável x1, 1 mais 1. Mesma coisa para a variável x2, 4 mais 4, tá? E na variável x3, 8 mais 8, que é x2. 4 mais 4 e 8 mais 8. Tá? E aí, naturalmente, na hora de eu usar essas variáveis numa soma, por exemplo, né, ele vai fazer essas contas e depois fazer a conta da soma de cada um, dessa soma total. Né? E aí, por fim, eu limpo aqui os valores das variáveis utilizadas nessa subseção. Bom, com isso a gente chega ao final dessa aula de listas. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, comentário, sugestões ou críticas, é só anotar no comentário do vídeo ou enviar para a gente. Se gostaram da aula, fique à vontade para curtir o vídeo e lembre de seguir nosso canal para ficar atento às novidades.